Senta aí e escuta com atenção, porque o que eu vou te dizer agora não é poesia, não é historinha motivacional de rede social, é a verdade nua e crua. É aquilo que ninguém tem coragem de te falar, mas que você precisa ouvir. Você tá cansado, eu sei, tá exausto de tentar, de cair, de levantar, de apanhar da vida, sem parar. Você já pensou 1000 vezes em desistir, já fez as contas, já olhou pro céu pedindo um sinal, já perguntou o que você fez para merecer tanto peso nas costas, já chorou escondido, já se trancou no banheiro para ninguém ver, já perdeu noites de sono pensando em como vai sair dessa, já perdeu amigos, já perdeu oportunidades, já perdeu o ânimo, e sabe o que é pior? Ninguém entende. Para eles, você é só mais um reclamando da vida, mais um fingindo ser forte, mais um que vai desistir no meio do caminho, mas você não é mais um. Você é o tipo de pessoa que a vida escolheu para testar até o limite. Você é o tipo que carrega um mundo nas costas, e mesmo assim segue andando, mesmo com dor, mesmo com cansaço, mesmo sem saber como vai ser o amanhã. Sabe por quê? Porque lá no fundo, no meio desse caos todo, existe uma voz que nunca calou. Uma voz fraca, machucada, mas teimosa. Uma voz que diz, continua. Uma voz que grita, levanta. Uma voz que não aceita perder. E é por isso que você chegou até aqui. Mesmo quando tudo dizia para parar, você continuou. Mesmo quando todo mundo virou as costas, você insistiu. Mesmo quando a vida te bateu, você levantou de novo, de novo e de novo. Eles acham que você é forte, acham que você não sente, acham que você aguenta tudo. Mas a verdade é que você só aprendeu a esconder a dor. Você só aprendeu a sorrir mesmo quando a vontade era sumir. Só que agora, chega de carregar esse peso sozinho. Chega de fingir que tá tudo bem. Chega de aceitar migalha. Chega de aceitar ser segunda opção, terceira escolha, última prioridade. A partir de hoje, você vai olhar no espelho e enxergar quem você realmente é. Alguém que sobreviveu a coisas que muita gente não aguentaria nem por uma semana. Alguém que não precisa de aplauso, de reconhecimento, de tapinha nas costas. Alguém que já entendeu que o mundo não vai te dar nada de graça. Alguém que sabe que a vida é guerra e que só os mais frios, mais focados, mais determinados vencem. Então escuta bem o que eu tô te dizendo. A partir de hoje, acabou o tempo de lamentação. Acabou o tempo de dúvida. Acabou o tempo de medo. Se for para cair, que seja para frente. Se for para chorar, que seja de alívio depois da vitória. Se for para lutar, que seja com tudo que você tem, sem freio, sem piedade, sem olhar para trás. Porque daqui para frente, ou você vira o protagonista da sua vida, ou passa o resto dos seus dias assistindo os outros vencerem. E sabe o que é pior do que perder? É passar a vida se perguntando como seria se você tivesse tentado mais uma vez. Então levanta, respira fundo, enxuga esse rosto, endurece o olhar e faz o que tem que ser feito. Não amanhã, não semana que vem, agora, porque o relógio não para, a vida não espera e o mundo lá fora não tem pena de quem desiste. Você não é vítima, você é a solução. Você não é azarado, você é o plano. Você não é fraco, você é o problema dos seus problemas. Sabe o nome disso? Superação, frieza, foco, mentalidade de campeão. E a partir de hoje, a sua missão é uma só: ser tão forte, mas tão forte, que quando a vida olhar para você de novo, ela vai pensar 2 vezes antes de te testar outra vez. Porque agora você é imparável. O dia em que tudo mudou. Teve um dia que você não esquece. O dia em que você percebeu que estava sozinho nessa caminhada. O dia em que você entendeu que ninguém viria te salvar, que ninguém ia estender a mão, que ninguém ia carregar o fardo por você. Foi naquele dia, naquele momento exato, que a ficha caiu. E a dor que você sentiu foi diferente de todas as outras. Não era só tristeza, era raiva, era indignação, era um grito preso na garganta dizendo: chega, porque até ali você ainda esperava alguma coisa de alguém, ainda achava que o mundo te devia algo, ainda acreditava que em algum lugar alguém se importava. Mas não, ninguém vinha, ninguém apareceu, ninguém fez nada.
E foi exatamente nesse ponto, nessa quebra, nessa desilusão, que você começou a se transformar. Ali, naquele instante, nasceu uma nova versão de você. Uma versão que não espera mais, uma versão que não pede, uma versão que não suplica. Você entendeu que ou fazia por você, ou não ia acontecer, que ou levantava, ou seria pisoteado de novo e de novo. E então você começou a agir diferente. Parou de reclamar, parou de explicar, parou de tentar convencer os outros de que você merecia uma chance. Você parou de falar e começou a fazer. Começou a acordar mais cedo, começou a trabalhar dobrado, começou a dizer não, começou a escolher a dor da disciplina. Ao invés da dor do arrependimento, você se tornou frio, calculista, focado. Enquanto os outros gastavam tempo reclamando, você estava em silêncio, construindo. Enquanto os outros apontavam o dedo, você já estava 3 passos à frente. Enquanto eles dormiam, você planejava o próximo movimento. E sabe o que é mais engraçado? Agora, os mesmos que te ignoraram, te olham com admiração. Os mesmos que riram, agora te respeitam. Os mesmos que diziam que você não ia dar em nada, agora perguntam como você fez. Mas a resposta, eles nunca vão entender. Porque eles não estavam lá quando você chorou sozinho. Eles não estavam lá quando você quis desistir e não desistiu. Eles não estavam lá quando você levantou, com o corpo todo machucado, mas com o olhar mais firme do que nunca. Você sabe o preço que pagou, sabe o que sacrificou, sabe os sonhos que deixou para trás, sabe quantas noites ficou sem dormir, sabe quantos momentos de fraqueza teve que engolir, sabe quantas vezes ouviu que era louco, que era teimoso, que era obcecado demais. E sabe o que é? Eles estavam certos. Você é teimoso, você é obcecado, você é louco. Louco bastante para acreditar em si mesmo, quando ninguém mais acreditava. Teimoso bastante para continuar, quando tudo dizia para parar. Obcecado o bastante para transformar dor em combustível e fracasso em motivação. Agora, olha ao seu redor, olha o que você construiu, olha aonde você chegou. E entenda uma coisa, isso aqui ainda é só o começo. Você não passou por tudo isso para ser mediano. Você não aguentou tudo o que aguentou para ter uma vida comum. Você nasceu para ser grande, para ser referência, para ser lembrado. E se alguém te perguntar como você conseguiu, responde simples, com o olhar frio e a voz firme. Eu parei de esperar e comecei a fazer. A vida não te dá o que você merece. A vida te dá o que você luta para conquistar. E enquanto os outros descansam, enquanto os outros param, enquanto os outros desistem, você segue, você avança, você vence, porque você é o tipo de pessoa que o mundo só aprende a respeitar depois de tentar te derrubar e falhar. O dia em que tudo mudou foi o dia em que você decidiu que nunca mais ia ser o mesmo, e desde então, você só tem um destino: o topo. O dia que você virou o dono da sua vida. Chega uma hora que não dá mais para fugir. Uma hora em que você para de inventar desculpas, para de apontar culpados e entende que o único inimigo real é você. Pode culpar o mundo, a falta de oportunidade, a família que não te apoiou, os amigos que te abandonaram. Pode culpar quem quiser, mas no final, a responsabilidade sempre esteve nas suas mãos. Enquanto você reclama, você não age. Enquanto se faz de vítima, a vida passa e passa por cima de você, sem dó, sem pausa, sem aviso. Foi só no dia que você entendeu isso que tudo começou a mudar. Não foi rápido, não foi fácil. Foi um processo doloroso, solitário, silencioso. Teve dia que você pensou em desistir, mas aguentou. Teve noite que chorou escondido, mas no dia seguinte, levantou, seguiu, mesmo quebrado, mesmo sem saber para onde ir. Sabe o nome disso? Resiliência, superação, dor transformada em movimento. Enquanto os outros se divertiam, você estava trabalhando. Enquanto eles dormiam, você estava planejando. Enquanto te julgavam, você estava criando sua chance. Enquanto apostavam contra, você apostava em você. Agora, olham para você com surpresa, como se fosse sorte. Mas você sabe a verdade. Você sabe quantas quedas, quantos nãos, quantas noites mal dormidas. Você endureceu, você cresceu,
Você sobreviveu. E a dor continua. As dificuldades sempre vão existir. A diferença é que agora você sabe como lidar. Você transformou cada golpe em combustível, cada humilhação em motivação. Hoje, você não precisa provar nada para ninguém. Sua vitória é por você, por tudo que você suportou, por tudo que você conquistou sozinho. Então, a partir de agora, a regra é simples. Pare de olhar para os lados. Pare de esperar a aprovação. Evolua. Cresça. Suba. Se tentarem te parar, passe por cima. Se tentarem te derrubar, levante mais forte. Se tentarem te diminuir, cresça até transbordar. Porque agora não tem mais volta. Ou você vence, ou você vence. Você nasceu para ser protagonista, para ser exemplo, para ser imparável.